Olá, chegamos agora à segunda aula, curso sobre o mapa. Essa metáfora é muito importante, né? A ideia de um mapa que apresenta um caminho a seguir, mas ao mesmo tempo é uma sigla aqui, é uma metodologia de ensino que nós desenvolvemos aqui na IBC. Então, meditar a palavra, abrir o texto para alguém, planejar o que vou fazer e avaliar junto com amigos, prestadores de conta, é a sigla que a gente construiu. Então, aqui nesse momento, nessa segunda aula, a gente vai trabalhar o processo histórico de interpretação da Bíblia, como a Bíblia foi interpretada ao longo da história. Então, a aula número 1 é uma breve história sobre a interpretação da Bíblia. Vamos juntos? No primeiro momento, a gente vai ter a Bíblia no contexto de elaboração, tá? O Velho Testamento começa a ser compilado em Esdras, pedra fundamental do templo, os textos dos profetas, os salmos começam a ser compilados e guardados no templo, porém o texto vai se findar apenas no primeiro século, no ano 90, 96, chamado Concílio de Jamnia, né? Os judeus se reuniram e ali decidiram quais eram os textos do Velho Testamento. Bíblia hebraica, 22 livros, né? Bíblia protestante, 39 livros do Velho Testamento. Por quê? Porque alguns livros têm duplicidade. Então, Samuel, na Bíblia hebraica só tem um, né? Então, Reis, na nossa Bíblia tem dois, na Bíblia hebraica apenas um. Por isso a quantidade diminuída, 22 livros na Bíblia hebraica, 39 na Bíblia protestante, Velho Testamento, e a Bíblia e os judeus não têm o Novo Testamento porque não acreditavam na vinda do Messias, né? João capítulo 1, verso 11, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, a gente vai agora tratar dessa compilação do Velho Testamento, e aí o Novo Testamento ele é composto a partir do ano 40, mais ou menos, e se finda no ano 400, com o Concílio de Cartago, cujo filósofo Agostinho ele é o grande mediador desse debate sobre os livros do Novo Testamento. Chegamos, então, a 27 livros canônicos do Novo Testamento. Então, vamos a essa história. No primeiro momento, a gente vai para a Grécia Antiga, e aí lembramos da história de Homero, Hesíodo, né? A Ilíada, a Odisseia, a Teogonia. Então, esses livros cunharam bastante coisa no que diz respeito à teologia, né, dos gregos e também à literatura dos gregos. E aí a pessoa de Filo de Alexandria, muito importante. Alexandria era um gueto judaico na época. Então, Filo se converte ao judaísmo e aí acha que a filosofia é a chave de interpretação do Velho Testamento. Então, os filósofos gregos viam a relação entre o sentido literal e alegórico da Bíblia. Então, eles viam que a chave de interpretação da teologia do Velho Testamento era a filosofia grega. Então, visavam evitar os antropomorfismos e as imoralidades dos deuses gregos. Então, já começaram a fazer isso na própria história da literatura grega. Então, Homero e Hesíodo são grandes historiadores. Então, eles já eliminavam isso. Então, toda parte... Porque os deuses gregos, gente, eles eram, na verdade, homens iguais aos seres humanos, mas eram imortais. Então, eles tinham relações sexuais entre si. Então, os filósofos gregos tentavam amenizar, minimizar, né, essas atrocidades, ou até mesmo relações antropomórficas dos gregos, relações de moralidade também. Quando Filo de Alexandria se converte ao judaísmo, ele aplica isso para a leitura do Velho Testamento. Então, Deus, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, né, a ideia de um grande Deus como uma águia e que o seu povo está debaixo de suas asas. Deus não é uma águia, né? Então, é uma metáfora, né? Só que os filósofos gregos faziam isso na literatura grega e Filo fazia isso com o Velho Testamento. Ele amenizava todas as manifestações zoomórficas ou antropomórficas do Velho Testamento, eles amenizavam. Isso trouxe o que nós chamamos de sentido alegórico do texto, que é a tentativa de descobrir o que está por detrás do texto e não meramente o sentido literal. Isso perdurou durante todo o período interbíblico. No Novo Testamento, a gente vai resgatar uma literatura
interpretar do ponto de vista mais literal, Jesus faz isso. Quando a gente chega, então, aos evangelhos, há uma teologia dos evangelhos também bastante desenvolvida por Jesus, e os pais apostólicos vão prezar também por essa interpretação alegórica em detrimento da literal, né? Depois da morte de João, o último apóstolo, todos os demais pais apostólicos, assim chamados, né? Então Irineu, Policarpo, Clemente e assim por diante, são chamados pais apostólicos, e aí não temos mais o abalizamento dos apóstolos para dizer se um sentido original é verdadeiro ou não. Então, os pais apostólicos não tinham mais parâmetros. E aí eles visavam, então, evitar os antropomorfismos de Deus e explicar os tipos do Velho Testamento, as relações que existiam, mas não mais no sentido literal, só no sentido alegórico, que é a ideia de descobrir um sentido por detrás do texto. A gente faz isso, né? O que a gente chama de exegese. Na verdade, não é fazer a exegese, que é extrair do texto o sentido, mas é exegese, é colocar no texto o sentido e buscar um sensus plenior no texto, um senso para além do próprio texto. E não é isso. Quando a gente lê a Bíblia está falando para a gente, na nossa cultura, na nossa época. Então, se a Bíblia está falando de uma casa, como era a casa na época? Né? Se a Bíblia está falando sobre uma estrada, como era a estrada na época? O movimento é fazer o sentido primeiro para o passado, para depois trazer para o presente. Então, a alegoria, ela é uma preocupação, porque ela coloca no texto o sentido, tá? Vamos seguir, então. Seguindo a história, a gente vai ter a compreensão agora de que esse sentido literal e alegórico ele vai estar tensionado o tempo todo. Os judeus alexandrinos, então, vão seguir essa mesma lógica, tá? Filo de Alexandria é a grande pessoa que faz essa transição da filosofia para a teologia, e a filosofia grega é a chave de interpretação. Então, os judeus alexandrinos visavam evitar os antropomorfismos de Deus e unir o judaísmo à filosofia grega. Então, é isso, tá? Para compreender Deus, para compreender a teologia judaica, é preciso a filosofia, né? A chave de interpretação da teologia é a filosofia. Os cristãos alexandrinos faziam isso também, visavam evitar os problemas do texto bíblico, sustentando assim a racionalidade do cristianismo. Então, é muito disso que nós estamos falando, tá? Na sequência, a gente vai ter, então, essa tensão entre os pais alexandrinos, com essa interpretação alegórica de colocar no texto o sentido, e os pais antioquinos. Por exemplo, João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, né? Ele foi um grande pregador da história do cristianismo, bispo de Antioquia. Ele prezava pela interpretação literal do texto, tá? Não colocar no texto o sentido, mas extrair dele. Essa é a nossa preocupação quando a gente lê a Bíblia. Eu vou para a Bíblia num encontro com Deus e deixar que o texto fale por si mesmo, e não colocar nele sentido que ele não tem, tá? Na Idade Média, então, seguindo aí a história, a gente vai ter a chamada quádrupla interpretação. Temos aí uma citação de João Cassiano, que era um monge da Sítia, né, atual Romênia. Ele pregava que a Bíblia tinha um sentido quádruplo. Então, ele é a base de toda a interpretação medieval. É a interpretação histórica, alegórica, tropológica e anagógica. Esses nomes complicados a gente vai compreender aqui facilmente na citação aí do Roy Bezuc, tá certo? Ele vai dizer que a letra ensina os acontecimentos e o que Deus e os nossos ancestrais fizeram, seria o sentido literal. O que você crê é ensinado é pela alegoria, então o sentido mais profundo do texto estaria na alegoria e não no sentido literal. O ensinamento moral é o que você faz, o sentido moral aí é o chamado tropológico. Então, há uma camada de interpretação ética também no texto, e o seu destino é ensinado pela anagogia. Então, o sentido espiritual, celestial, a vida cristã, estaria no sentido anagógico. Então, toda essa quádrupla interpretação é a base de toda a leitura bíblica no Velho Testamento e Novo Testamento, na era da Idade Média. Tá? Vamos lembrar disso, que Idade Média é um período de obscuração
ou obscurantimento. Vou ter que cortar isso aqui. A Idade Média é um período de cegueira espiritual, porque a Bíblia não é ensinada como ela é. Tá? Os padres da igreja vão dominar o conhecimento e não vão permitir o acesso à igreja cristã. Tá? Então, é um momento de obscurantismo do conhecimento, essa é a palavra. Sonegado o conhecimento, exatamente isso que a gente trabalha na contramão do sistema, que é colocar a Bíblia na mão do povo. O Espírito de Deus está na vida de cada um e todos podemos compreender a Escritura. Tá? Sigamos então agora para a Reforma Protestante, que foi o grande momento áureo da história da interpretação da Bíblia, começando pelo século XIV, o Renascimento Florentino, a abertura aos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, a volta à leitura dos clássicos e não ao obscurantismo medieval. Isso é importante porque o Renascimento traz a importância do estudo dos textos originais. Né? Então você vai ver Philip Melanchthon, por exemplo, um grande amigo de Lutero, tradutor e profundo conhecedor do grego e do hebraico, vai ajudar então nesse processo de voltar ao estudo dos textos originais, não mais a Vulgata Latina, que era o texto usado pelos medievais. O monismo também é importante porque a gente vai desfocar o corporativismo da igreja. Então, a igreja tinha a regra de fé e agora o ser humano é colocado em xeque, não o corporativismo da igreja, mas o ser humano é capaz de pensar, é capaz de raciocinar, de ter a sua interpretação do texto bíblico. Tá? Por isso a importância aí dos estudos clássicos, a volta aos originais, e Lutero propõe, então, no século XVI, o princípio de interpretação da reforma. Orare et laborare. Oração e trabalho. Oração para depender da iluminação do Espírito Santo e labor sobre o texto, a dedicação ao texto. Uma coisa impressionante nos dias atuais, a dificuldade que as pessoas têm de ler a Bíblia. Então, é uma questão espiritual, é um trabalho, é um labor. O meu coração, o seu coração, por si só, pela nossa natureza pecaminosa, nós não vamos ter desejo de ler a Bíblia com facilidade. Então, vai ser difícil, tá? Muitas vezes você vai ler a Bíblia, vai dar sono. Costumo dizer que a Bíblia é o maior sonífero que existe. Você começa a ler, você dorme, né? Então, é espiritual isso. Então, eu quero desafiar você a vencer isso. Vence isso. Abre o texto, mergulha, ora, pede a Deus interpretação. E naquilo que for necessário compreender o contexto histórico, cultural da época, você vai mergulhar nessa literatura. Inclusive, a gente vai indicar aqui também no curso alguns livros que você pode acessar para conhecer melhor a cultura bíblica. Tá? Ainda falando sobre a Reforma Protestante, a inspiração da Bíblia é plenária e verbal. Isso é uma herança da Reforma. Tá? A inspiração bíblica ela é plenária, ou seja, ela é total, toda a Bíblia é inspirada, e ela é verbal porque as palavras foram escolhidas também. 2 Timóteo 3,16, 17, 2 Pedro 1, 20 e 21, diz que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas homens santos, movidos, carregados pelo Espírito Santo, receberam o chamado para escrever o texto. Então, a inspiração é plenária, total, toda a Bíblia. E ela é também verbal, os textos. Então, a gente pode interpretar a gramática, se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo, se é um pronome, se é uma interjeição, né? E assim por diante. Então, a Bíblia, a interpretação bíblica é histórica e gramatical antes de ser teológica, são princípios. Antes de construir uma definição, um conceito sobre qualquer tema da Escritura, você precisa analisar a história e a gramática. Óbvio que a gente está trazendo aqui elementos para melhorar a nossa compreensão do texto, mas basicamente o mapa se resume a duas perguntas. O que Deus está me dizendo que eu vou fazer a respeito? Simples assim. A graça de Deus derramada sobre nós, o Espírito de Deus em nós, mas aqui são ferramentas que a gente pode abrir mais o sentido do texto. Inclusive, isso vai nos ajudar nos nossos grupos de relacionamento, no trabalho que a gente faz no cuidado do povo de Deus, tá?
Muito legal o que a Reforma trouxe. O pós-reforma trouxe, na verdade, um tiro meio pela culatra. Então, a gente, na Reforma, devolve a interpretação bíblica para o povo. Então, o povo tem a Bíblia, né, a chamada Bíblia de Genebra, a primeira Bíblia traduzida no alemão popular, porque naquela época liam a Vulgata Latina, ninguém conhecia latim, 95% da população era analfabeto, não sabia ler e escrever, mas Lutero traz o texto do original para o alemão, e a Bíblia de Genebra. Então, essa Bíblia que a gente tem na nossa mão aí, você deve conhecer a Bíblia de Genebra, né? Mas o tiro saiu pela culatra por quê? Porque cada pessoa agora tinha acesso ao conhecimento e as confissões começam a ser construídas ao longo da história. Então, com a consolidação das constituições das igrejas históricas, né? E a gente traz aqui a consolidação do calvinismo através da Confissão de Westminster, tá? Que foi um grande marco na história do cristianismo, da fé cristã. E também o Catecismo Maior, o Catecismo Menor também pode ser lido nessa mesma estrutura, porque era um esquema de perguntas e respostas sobre a fé cristã. A regra infalível de interpretação bíblica está na própria Escritura. Esse é um princípio do pós-reforma e também dessa herança do calvinismo, certo? Agora, da modernidade aos dias atuais, para a gente encerrar, a gente tem, então, a reforma no século XVI, o calvinismo, ou hipercalvinismo, que traz a frieza espiritual sobre toda a Europa, né? O século XVII apresenta aí os grandes avivamentos, tá? O primeiro grande avivamento, depois o segundo grande avivamento, com Wesley, Finney, Jonathan Edwards e todos esses grandes nomes dos grandes avivamentos que a gente conhece, para poder reaquecer a Europa, mas aí o século XVIII, com o iluminismo francês e alemão, trazem de novo a Bíblia submissa à razão humana, né? Na verdade, é aquilo que o próprio Edgar Morin, né, um sociólogo francês da nossa atualidade, disse, que o iluminismo tentou colocar a razão como senhora de si mesma e, na verdade, propôs a irracionalidade da razão. Olha, se a razão é senhora de si, quem vai julgar a razão? Então, a razão é senhora, né? Então quem poderia julgá-la? Então, isso é que se chama de irracionalidade da razão. Não há possibilidade de pensar o abstrato, o subjetivo, o sobrenatural nessa perspectiva racionalista, tá? O século XIX é o século do racionalismo, também o século do liberalismo, porque, obviamente, essa ciência absoluta não resolveu o problema humano, e aí nós tivemos as duas grandes guerras, quebramos com qualquer tipo de possibilidade de parâmetro. Aí o liberalismo teológico, né? Karl Barth, Brunner e todos os teólogos, né? Rudolf Bultmann, trazem esse movimento liberal de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus, ela não é, nem toda ela é a palavra de Deus. De outro lado, o fundamentalismo também dos credos vão propor conceitos, postulados fechados sobre o próprio cristianismo, e ao final do século XX, então, o sentimentalismo, não mais a razão não resolveu o problema humano, agora o sentimento. Tá? Isso é um problema que a gente vai chegar à subjetividade como base da interpretação do texto. Isso vai nos tirar do horizonte o sentido original do texto. O que a Bíblia quis dizer? Né? O que Deus está me dizendo? O que o texto salta e revela? A gente perde isso e coloca a emoção, o sentimento, né, no centro. Tá? Então, esse é o momento final do século XX, e chegamos ao século XXI, onde a Escritura está colocada debaixo do tapete. E aí, na sua vida, na minha vida, isso não pode acontecer. Nem a suprema razão, nem o supremo emocionalismo, mas a palavra de Deus em nós e através de nós. Então, esse foi um movimento histórico, né? Um pouco denso, talvez, mas a gente pode assistir várias vezes para compreender. Agora a gente vai para a aula número 3. Sigamos.